Bom dia, pessoal. Esse aqui vai ser o último vídeo que você vai precisar assistir para você entender como é que funciona o layout do Sibelius. Então, tira as notificações, fecha as outras abas e presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Porque o que eu vou te explicar aqui vai te salvar horas de trabalho, tá bom? Então, já aproveita para dar aquele like para me dar aquela ajudinha. Comenta aí se você quiser no final do vídeo se você gostou. E bora então pro vídeo sem enrolação. Aqui, a gente tem que entender que estamos falando de controles de layout na partitura, no Sibelius. Você vai ter controles diferentes de acordo com o software que você estiver usando. Você tem algumas regrinhas aí visuais que você tem que levar em consideração, como essa que eu vou deixar no card aqui para você ver, uma regra sobre espaçamento horizontal e, principalmente, você conseguir dominar esses controles todos, tá? Então, basicamente, vamos lá. Você vai ter alguns controles aqui. E você precisa entender cada um deles com detalhes. Desliga as notificações, tira o WhatsApp, desliga o Instagram por enquanto, que o vídeo vai ser um pouquinho complexo aqui, e você precisa entender isso com calma. Assista o vídeo quantas vezes você precisar, beleza? Então, bora lá. A gente tem dois tipos de espaçamento horizontal no Sibelius, tá? Esses aqui são todos sobre espaçamentos horizontais, tá? Você tem o Default Node Spacing e você tem o Proportional Node Spacing, que basicamente é o seguinte. O Default Node Spacing é, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, é quando você faz assim, eu vou aplicar aqui o Default Node Spacing, já eu explico para vocês como que eu abri essa janelinha. E ele, basicamente, vai espalhar os compassos onde tem mais figuras rítmicas, né, ocupando, onde tem mais elementos, ele vai espalhar e deixar o compasso um pouquinho maior visualmente. E os compassos onde tem menos elementos, ele vai deixar menor. Enquanto que o Proportional Node Spacing, que é esse daqui, que eu estou em duas telas, tem que fazer assim. Eu aperto, coloco aqui o Proportional Node Spacing e ele vai deixar os compassos proporcionais. Então, você vê que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Calma, nem sempre o Proportional Node Spacing é bom, tá bom? Então, é isso que eu quero falar para vocês aqui. Primeiro explicar os comandos, depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, como é que a gente pode usar isso daqui. Então, esses são os dois tipos de plugins para você mexer no espaçamento horizontal da sua partitura. Depois assiste o vídeo lá sobre espaçamento horizontal para você entender como é que você vai fazer isso. Aí, se você não quiser usar nenhum e nem outro, se você quiser fazer, por exemplo, um ajuste fino depois que você aplicou esse ou aquele, você pode usar o controle manual, que é basicamente você seleciona aqui, né? Você vê que aqui, por exemplo, você quer que esses dois compassos sejam um pouquinho maiores só, para que tenha mais espaço, que não fique tão esmagado assim. E esse aqui um pouquinho menos, mas não tanto quanto o Default Node Spacing, que eu mostrei para vocês, né? Que ele fica esmagado. Você seleciona ele aqui, aí aqui como eu escrevi, né? É o controle manual, Option, Shift, setas horizontais. Então você seleciona Option, Shift e você traz para a direita ou para a esquerda e ele vai fazer assim. Então percebe, ó, que eu posso ter um ajuste melhor. Inclusive, eu posso também fazer isso com grupos menores, olha. Então, às vezes, isso aqui é interessante, dependendo do contexto que você tem aí da sua partitura. Ai, eu não gostei de nada, eu quero que ele volte, né? Ai, eu não gostei do meu ajuste fino, vamos supor, né? Ai, eu fiz um ajuste aqui, né? Que é clicar e arrastar, e eu quero que ele volte como estava antes, só que eu não tenho mais o Ctrl Z. Como que eu faço? Você vai dar um comando chamado Reset Node Spacing, que ele vai voltar ao espaçamento padrão como ele estava aqui antes, né? Então, eu vou dar Ctrl Shift N, ou eu venho aqui em Appearance e aperto Reset Node Spacing. Dessa maneira, tá bom? Então, aqui ele voltou para o Default Node Spacing. Se eu quiser o Proportional Node Spacing, eu aperto o meu comandinho aqui, que eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem, e coloco Apply Proportional Node Spacing. Para você aplicar o Proportional Node Spacing, você precisa baixar esse plugin. Pensa, ai, que saco, né? Tem que baixar esse negócio, que saco. Gente, muito fácil. Você vai no Google, demora 10 segundos. Você vai no Google, escreve Proportional Node Spacing Sibelius Plugin, clica no primeiro link, baixe e instale. Instalar significa pegar o plugin e jogar na pasta dos plugins do Sibelius. Eu tenho um vídeo explicando como é que você instala plugins no Sibelius. Lembrando que plugins não tem a ver com VST, que é Virtual Instruments. Não confundam as coisas. As pessoas falam, o plugin pro Sibelius. A pessoa tá achando que é um sonzinho melhor. Não. Plugins são funcionalidades que foram programadas para você poder resolver certos problemas no Sibelius. Beleza? Então tá bom. Então agora a gente já sabe que tem o Default Node Spacing, a gente sabe que tem o Proportional Node Spacing, a gente sabe que tem esse controle manual, que são os ajustes finos que a gente pode fazer, e que se eu quero voltar tudo como estava antes, eu mando aqui um Reset Node Spacing, tá? Aí você tem que entender que você tem alguns controles aqui, né? Você tem o controle de quebra de página, né? Assim, um ícone de quebra de sistema. Esse aqui é o de quebra de sistema e esse aqui é o de quebra de página, beleza? Isso quer dizer que, como é que eu faço se eu quero, por exemplo, mandar esse compasso para baixo? Presta atenção aqui porque é muito importante. Isso aqui são os comandos que você mais vai usar. Eu até vou anotar eles ali no documento para vocês darem print depois. Você vai clicar na barra de compasso, você vai apertar Enter. É que nem dá Enter no Word, entendeu? Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar
tudo em Proportional Note Spacing aqui. Eu seleciono isso aqui, abro lá o meu pluginzinho e pronto, olha só. Ele já ficou um pouquinho mais proporcional aqui, entendeu? Se eu quiser que esses aqui, eles venham mais para a esquerda aqui, né, para espalhar um pouquinho mais essas semicolcheias aqui, eu aperto Alt, Shift e setinha da direita aqui, né? Às vezes é da esquerda, às vezes é da direita. Você vai testando aí e você vai ver, tá bom? E se eu quiser uma quebra de página, Patrícia? Aqui, eu deixei só essa página aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo mesmo. A partitura tá meio bizarra aqui, que eu peguei da internet só para exemplificar. Eu quero, por exemplo, que esses compassos passem para a próxima página. É bem parecido. Você clica na barra de compasso onde você quer quebrar a página e você aperta Ctrl, Enter ou Command, Enter se você estiver usando o Mac. E ele vai colocar a página aqui. Aí, beleza. Agora eu vou falar de dois comandos, né, que você vai fazer para você transformar o compasso ou em uma página ou em um sistema. Vamos voltar ali para o nosso documentinho, que eu vou anotar aqui para vocês, né? Alguns atalhos importantes. Atalhos. Então, você vai ter aqui transformar em sistema, transformar em página. Agrupar, né? Agrupar sistemas, melhor, né? Em uma página, ou agrupar compassos em um sistema. Basicamente, você vai ter... Deixa eu só testar aqui, para mostrar para vocês. Eu quero que esses dois compassos... Vamos supor, eu quero que esses 4 compassos estejam em um sistema. Como é que eu vou fazer isso? Tem um comandozinho que você faz assim, tá vendo? Eu vou dar Ctrl Z aqui. Esse comando é Alt Shift M. Já anota, pelo amor de Deus, né? Alt. Opa, desculpa, peraí. É o Alt mais Shift mais M, beleza? Já anota. Isso aqui, gente, acho que é o comando que eu mais uso no Sibelius, tá bom? O meu M, o meu Alt e o meu Shift, eles estão até, assim, gastos, assim, no meu teclado, de tanto que eu uso ele, tá? Então, esse é para você agrupar os sistemas em uma página. E se eu quiser, por exemplo, né? Eu quero voltar esses compassos para essa página. Eu quero que tudo isso fique em uma página só. Você clica aqui e você aperta Command, Alt, Shift, M, né? Ctrl, Option, Shift, M. Deixa eu pegar aqui. Aqui vai ser a mesma coisa que esse, mas você adiciona o Ctrl também, né? Então, vou pegar aqui. Peraí, que ele não me deixa. Ctrl, mais Alt, mais Shift e mais M. E aí você vai conseguir fazer isso dessa maneira. Eu quero que esses sistemas aqui, eles fiquem em uma página à parte. Então, eu aperto Command, Alt, Shift, M. Beleza. Aí agora eu vou falar de algumas outras coisinhas extras para ajudar vocês com espaçamento vertical, tá? Até agora falamos de espaçamento horizontal, que é basicamente a distância aqui entre as notas, entre os compassos, etc., que a gente pode mexer com default note spacing, né? Não sei pronunciar em inglês. Ou com esse aqui que é manual, ou eu posso dar um reset note spacing caso eu queira que tudo volte ao default note spacing, né? Que é esse comando aqui, Command Shift N, ou você aperta o atalho, Command Shift N, ou você clica aqui, certo? Aí a gente vai falar agora de espaçamentos horizontais, tá bom? Pode dar um pausa no vídeo, que eu sei que eu falo rápido, descansa a cabeça um pouquinho. A gente vai falar aqui de espaçamento vertical. Você vai ver que o Sibelius, ele tem uma coisa estranha aqui, esse modo sanfoninha aqui, que é meio ruinzinho de mexer. Então, por exemplo, vamos supor que a minha partitura ela esteja assim, beleza? O que eu vejo as pessoas fazendo, e que eu tenho um ciricutico na bunda, como eu falo para vocês lá no meu Instagram? Elas deixam tudo super espaçado aqui. Então, eu quero dar algumas dicas profissionais aqui para vocês, né? Dica de ouro aqui que eu vou passar para vocês. Preste bastante atenção, que isso aqui vai ser um divisor de águas para você. Peraí que eu só vou anotar uma outra coisinha aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar aqui, né? Optimize. Beleza, eu já vou voltar aqui. Que basicamente é o seguinte, pessoal. A gente tem que entender que quando a gente tem um sistema, aqui no caso é piano, né? Mas imagina um sistema que tenha quarteto de cordas. Se a distância entre as pautas, por exemplo, aqui de piano, né? Se a distância que está aqui for a mesma que está, que está aqui no caso tudo bem porque ele tem uma coisinha que ele trava aqui, eu já vou explicar para vocês. Você não consegue muito diferenciar o que é, né? Claro que eu estou exagerando, né? Mas você não consegue muito diferenciar o que faz parte de uma pauta e o que faz parte de um outro grupo. A gente tem que enxergar isso aqui como 3 blocos diferentes. Aqui é fácil de ver porque é piano, né? Então isso aqui a gente consegue visualizar melhor. Mas eu vejo gente fazendo assim umas coisas em quarteto de cordas e tal.
é que a pessoa coloca a distância entre pautas a mesma distância entre sistemas. Então, você enxerga tudo como um bloco grande e não como os blocos dos sistemas, né? Isso dificulta demais a leitura, tá bom? Agora eu voltei aqui como ele estava, né? E eu quero mostrar para vocês umas coisas muito irritantes e que vocês vão entender finalmente como é que vocês resolvem essas questões. Que é basicamente quando eu arrasto, por exemplo, eu clico no primeiro sistema, aqui na primeira pauta do primeiro sistema, uma parte vazia aqui de algum compasso, e eu faço assim, olha o que ele faz. O que é isso? O que é esse efeito sanfoninha aqui, que é insuportável, as pessoas não sabem como que você mexe nisso. Eu vou te ensinar onde que você mexe nisso agora, e eu vou te dizer onde que fica isso, né? Engraving Rules, e aí, acho que é em Staff, ou Staves, deixa eu ver aqui, que agora eu não lembro de cabeça. Basicamente é em Appearance, Engraving Rules, você vem aqui, e aqui você vai ter Staves, é isso mesmo. Essa sanfonia maldita que fica indo pra lá e pra cá, tipo aqueles samba-lelê do Parque do Guarujá, que fica fazendo indo e voltando assim, sabe? Com a música aquela música assim, né? Veste a calça Saint-Tropez que deixa o biguinho de fora, que fica indo e voltando. É isso que eu penso quando acontece essa sanfonia. Você clica aqui e é esse comando maldito que faz essa sanfonia maldita. Por quê? É o justification, né? Isso quer dizer o quê? Justify staves when pages at least 65% full. Justificar, ou seja, fazer essa sanfonia maldita quando os compassos, né, os sistemas, quando a página estiver cheia a 65% dela mesma. Então, repare aqui. Imagina assim, né? Você coloca aqui de 0 a 100, tá? De 0 a 100 aqui na página. Aqui a gente tá um pouquinho a mais do que 60. Se eu trago ela para cá, ó, pronto, tá vendo? Isso quer dizer que a hora que ele chega aqui, ele faz esse comando justify. Por quê? Porque a página está cheia a 65%. Então, se eu quiser modificar isso, por exemplo, eu não quero justificar nada. Eu posso deixar ele maior aqui, 90%. Aperto OK, olha o que vai acontecer. Eu venho aqui, ó. Ele não tá 90%. Ele só vai fazer isso se eu chegar lá no final, tá vendo? Porque ele preencheu 90% da página. Ó, se você dividir isso aqui entre 10, né? E aqui é o 90%, mais ou menos, né? Explicando mais ou menos por alto assim, ó. E ele faz isso aqui. Ai, Patrícia, mas eu não quero fazer assim. Eu quero que tudo seja à mão. Tá bom, então. Então, você vai lá nos Engraving Rules. Você pode colocar 100%, tá? E olha só uma coisa, só antes de mostrar o 100, olha o que acontece quando você coloca 0%. Ele vai justificar, olha, a página está 0% preenchida, então ele vai fazer esse negócio. É por isso que ele faz isso daqui. Se sua partitura estiver fazendo isso, vai lá e mexe nesse comando que você vai resolver isso de uma vez por todas. Então, eu vou colocar 100% aqui, beleza? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ele mexe o bloco inteiro. Mas eu quero espaçar um pouquinho todos. Como é que eu faço então? Então, repare, olha, presta muita atenção, porque isso aqui vai salvar horas da sua vida, tá? Você vai selecionar todos os sistemas assim e olha o que vai acontecer. Se você faz assim, olha o que ele faz. Você percebeu que é diferente? Cada coisa que você clica e arrasta é diferente. Então, é isso que eu quero que você entenda. Que você clicando apenas no primeiro sistema, ele vai se comportar de uma maneira, né? Lembrando que eu mudei lá os Engraving Rules. Se eu selecionar, por exemplo, 2 sistemas, ele vai mexer diferente também, tá vendo? Eu dei Ctrl Z aqui, e se eu clicar assim, ele vai fazer dessa maneira. E às vezes ele faz uma coisa, gente, que dá vontade de morrer, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se ele vai fazer aqui, peraí. Aqui, ó. Às vezes ele faz... não, ele não fez aqui porque enfim, essa partitura aqui ela não tá fazendo. Mas às vezes, meus amigos, quando você faz... Quer ver? Deixa só eu dar eu fazer uma coisa aqui. Inclusive, você pode, por exemplo, se você quiser apagar tudo que tá aqui, você dá um unlock layout aqui. E ele meio que volta tudo do zero. Eu vou até anotar aqui, né? Unlock Layout. São as coisinhas que você precisa saber que existem, tá? E é tanta coisinha que até quando eu comecei a fazer a lista, eu nem lembrei de tudo. Mas às vezes você faz... achei. É isso aqui, ó. Às vezes você faz isso e ele faz isso assim. Então, como é que você resolve essa merda? Você, por exemplo, ele tá assim, eu quero trazer tudo pra cá. Então, ele tá assim, por exemplo, eu quero colocar esses 4 sistemas em uma página. Então, agora vocês já sabem. Eu quero agrupar esses sistemas em uma página só. Então, quando ele fizer essa suruba aqui que a gente viu, você clica aqui, seleciona assim, e você vai usar o comando agrupar os sistemas em uma página. Command, Alt, Shift, M. Tá? E você faz assim, eu quero todos. Tá bom, então eu vou fazer assim, Command, Alt, Shift, M. Ficou ruim. Como é que eu faço? Ou você pode fazer assim, ou se não, tem uma outra funçãozinha, que é
Optimize, deixa eu ver aqui, porque é que eu uso um comando aqui, Optimize Selection, essa aqui mesmo, é que eu fiz um atalho porque eu uso muito. Em Layout, você tem Optimize, deixa eu colocar aqui para vocês também, que é basicamente, deixa eu colocar aqui, deixa eu pensar numa coisa, é isso aqui mesmo, eu vou colocar espaçamento vertical, né? Porque a gente está falando de espaçamento vertical, vou deixar mais bonitinho aqui, a gente vai fazendo juntos aqui, né? E esse aqui é sobre espaçamento horizontal, assim vocês não erram nunca mais, beleza? Vou até colocar como um título diferente aqui, ó. Deixa eu colocar assim, tá? E aí a gente nunca mais vai errar esse negócio aqui. Os atalhos, espaçamento vertical, beleza? Depois, a hora que estiver pronto aqui, eu vou abrir aqui para vocês darem um print, para vocês nunca mais errarem, tá? Então, por exemplo, se você tem uma coisa assim, vamos supor, né? Às vezes você estava editando, você pegou uma partitura que ela estava assim. O que eu sugiro que você faça? Primeiro você vai dar um unlock formato, ele vai fazer um negócio assim, e você vai dar um Optimize, né? O Optimize Selection, que eu já tenho um atalho aqui que eu faço, que é o Command Alt Shift O, né? Você pode, desculpa, é Command Shift O, perdão. E ele já faz isso. Mas aqui não ficou na mesma página. Então, você vai fazer Command Alt Shift M. Então, percebe como é muito importante você entender esses atalhos todos? Porque você vai usar isso o tempo inteiro, né? Então, olha só. Aqui, ele está fazendo assim, dessa maneira, por causa daquele comando dos Engraving Rules. Então, isso daqui você pode mexer também, caso você queira, né? Isso aqui vai variar de partitura para partitura. Então, o que eu sugiro que você faça, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo aqui, já deixa aquele like para me dar aquela força, beleza? Que aí eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. O que você vai fazer aqui é você baixar partituras prontas, partituras lá do musiccore.com, por exemplo, você baixa os arquivos XML, você abre os arquivos e você mexe nesses arquivos. Vamos tentar fazer um junto e a gente faz isso junto? Eu vou pegar uma partitura qualquer aqui e eu já volto aqui. Então, pronto, eu dei uma editadinha aqui. Então, já peguei uma partitura que eu baixei lá do MuseScore. Não sei se essa partitura é boa, não sei nada. Mas a ideia aqui é a gente treinar isso que eu acabei de ensinar para vocês. Então, a gente já vê aqui que tem um monte de coisa com colisão, né? As coisas uma entrando em cima da outra. Enfim, eu não vou ficar mexendo nos símbolos aqui, tá? Mas aqui a ideia é mexer nos espaçamentos horizontais e verticais. Então, bora. A primeira coisa que a gente vai fazer é mexer nessas margens. Eu vou lá no Document Setup, que é Command D, tá bom? E aqui está tamanho A4, beleza? Você tem que verificar sempre, porque às vezes está tamanho carta. E quando é tamanho carta, a hora que você imprime fica tudo deformado. Porque o tamanho carta, que é o letter, né, em inglês, é o tamanho que se usa nos Estados Unidos. Só que no Brasil a gente usa A4, tá bom? Aqui a gente vai colocar 15, 15, 15, 15. Aqui é só para ficar ok, tá? Beleza. Não vou mexer nos textos nem nada, mas aqui a gente já pode tirar o layout. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, dá um unlock format aqui, olha a diferença já, gente. Já mudou totalmente a cara da nossa partitura. Aí a gente quer ver se a gente vai, por exemplo, deixar os engraving rules, né, a 65%, né, de justify staves. Aqui ele tá daquela maneira. Vamos deixar ele um pouquinho maior, que aí a gente pode, nós mesmos, mexermos nisso daqui, tá bom? Aí, olha só, a gente pode ver que está tudo como default node spacing. Se eu der um Ctrl A aqui e aplicar o default node spacing, que é o reset node spacing, né? Cadê? O reset node spacing, ele aplica o modo default dos Sibelius. A gente já tem isso daqui aqui. Aí a gente pode começar a mexer. Então, veja só, eu vou página por página. Olha que legal. Deixa eu só tirar essa coisa horrorosa aqui. Olha só, como já está muito melhor, tá vendo? Eu nem tive que mexer muito, tá? Esse daqui eu posso trazer um pouquinho para cá. Lembra, né? Eu quero fazer isso dessa maneira, por exemplo. Beleza. Eu posso trazer um pouquinho mais para baixo. Eu posso fazer assim. Né? É sempre um pouquinho difícil o quarteto de cordas, porque a gente não sabe muito como que a gente organiza aqui horizontalmente, né? Você pode, se não, fazer um pouquinho dessa maneira ou separar um pouquinho os instrumentos aqui. Lembrando daquela questão, ó. Aqui, ó, pronto. Lembrando daquela questão que eu falei pra vocês, né? Que esse espaço tem que ser maior do que esses aqui, tá? Aí você fala, putz, não tem um jeito... Ó, olha só, esse aqui, ele tá bom assim? Então, eu vou voltar lá nos meus engraving rules, né? E vou colocar 65%. Que aí eu posso trazer isso aqui, ó, um pouquinho mais pra cima, sem que ele volte naquela sanfonia maldita do Veste a Calça Saint-Tropez, que deixa o biquinho de fora, tá bom? Biquinho não, né? Biguinho. Aí eu falo, putz, não tem um jeito de fazer tudo automaticamente, né? Aplicar esse mesmo layout pra todo o resto? Sim, tem sim. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar isso daqui, né? Vamos supor que tá tudo assim, ó. Quer ver, ó? Peraí, deixa eu pegar aqui.
tá assim, tá tudo zoado e não sei o quê, e você quer colocar padrão para todo mundo, que aí a partir desse padrão você pode mexer no layout. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, você vai selecionar. Perceba que eu estou selecionando a partir da segunda página, tá, gente? Olha só. Estou selecionando aqui e vai ter uma funçãozinha muito boa aqui, chamada em layout, que se chama, Align Staves, aqui. Align Staves, quer dizer que ele vai alinhar todas as partes que estão aqui a partir, a partir dessa página aqui com essa primeira. Por isso que a gente não seleciona a primeira, porque a primeira, como tem o título e etc., ele não vai levar em consideração, né, assim, ele vai colocar tudo aqui embaixo fingindo que tem um título aqui. A gente não quer isso. Então, a gente vai fazer dessa maneira. A gente vai pegar a partir da segunda página e aplicar o Align Staves. Olha só, pronto, né? Então, ele já mexeu aqui. Nossa, eu peguei uma partitura bem cabulosa aqui, né? Porque, olha só, a gente tem esse monte de coisa aqui e a gente tem um sistema sobrando aqui. Aí, olha só, a gente já tem alguns probleminhas aqui da edição. Deixa eu ver se essa pessoa editou bem. Ah, legal. Isso aqui que eu fiz, gente, eu apertei um botão aqui, que às vezes tá tudo torto, e você quer colocar as coisas na posição onde ela tem que ficar. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o que eu fiz aqui foi um Reset Position, que é basicamente isso aqui, Reset Score Position. Então, por exemplo, se você tem uma dinâmica aqui, eu aperto o Reset Position, ele volta onde é o lugar dela, entendeu? Então, é legal, às vezes, quando você pega uma partitura de algum lugar, assim, você pode dar um Reset Position, né? E ele já meio que ajeita os símbolos para ficar tudo certinho, entendeu? Ele tá até um pouco alto aqui. Eu vou trazendo um pouquinho mais para baixo e eu vou de novo aplicar aquele Align Staves. Vamos lá. Vamos lá. Align Staves, que fica em Layout, Align Staves. Ok, beleza. Então, aí eu posso fazer assim, trazer um pouquinho mais para cima, prestando bem atenção para ver se não está colidindo com os números de página. Isso aqui, assim, né, gente? Eu estou fazendo um pouquinho por cima, porque essa partitura tá com vários problemas aqui, né? Que eu peguei ela da internet, então não vou ficar fazendo ela do zero para vocês. Mas aqui, às vezes, a gente encontra alguns problemas, assim, putz, tem um monte de compasso sobrando aqui no final. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem esse sistema sobrando aqui no final. Vamos ver se tem algum sistema que tem muitos compassos para a gente dar uma mexida neles. Né? Percebe que aqui, olha, o que será que acontece se a gente aplicar o Proportional Node Spacing aqui? Né? Lembrando que eu configurei um atalho para ele, tá? Olha só, já fica um pouquinho melhor, tá vendo? Então, em alguns casos aqui, talvez seja até melhor eu ver o Proportional Node Spacing, lembrando que não é ideal você aplicar para a partitura inteira, tá? Mas olha só, aqui já fica bem mais legível, bem mais bonito. Olha só o que ele fez quando eu apliquei o Proportional Node Spacing. Por quê? Porque o layout não estava travado aqui. Então, eu clico aqui, eu dou Enter, né? Ele está aqui, né? O símbolo. Então, ó, eu vou fazer de novo e esperando que ele não trave dessa vez, né? Aplicar o Proportional Node Spacing. Ele fez algum bug aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os compassos que eu quero que fiquem no mesmo sistema. A gente tinha 3 aqui, né? Command Shift M. E aqui, de novo, Option Shift M, desculpa. Option Shift M. Eu vou tentar de novo aplicar o Proportional Node Spacing aqui. Então, realmente, gente, é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer aqui, ó. Agora já tá melhor. E aqui tá certo que ele não tá proporcional, porque não é a mesma fórmula de compasso. Então, você vai vindo um por um, tá? por que eu não posso selecionar tudo e aplicar para tudo? Porque nem sempre aplicar isso para tudo funciona. Então, você vai fazendo um por um, olha, e você vai vendo se tá ficando bom, entendeu? Se a coisa tá ficando boa. Ó, aqui já tem uma colisão, que a gente vai ter que fazer um ajuste manual aqui, né? Então, por exemplo, isso daqui, olha, tá zoado, tá vendo? Por quê? Porque não tem espaço aqui. Eu dei um Reset Position aqui, para não dar colisão, né? Para não dar conflito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou vir aqui no View, eu vou ver as Page Margins. Olha só, legal, ele tá respeitando aqui as margens, tá vendo? São coisinhas que você tem que fazer quando você tá mexendo no layout. Deixa eu aplicar para tudo aqui, porque pelo visto tá dando certo, pelo tipo de escrita. Nesse caso, o Proportional Node Spacing fica melhor. Né? Você pode também aplicar em tudo, mas é que quando você aplica em tudo, às vezes as coisas saem do lugar. Basicamente, a gente está vendo aqui que quase todos os sistemas aqui, eles têm 3 compassos por sistema, e a ideia aqui é chegar no final e que não tenha esse espaço em branco. Então, a gente vai fazer tentativa e erro aqui mesmo, né? A gente vai testando. Aqui eu vejo que, por exemplo, ele tem 4 compassos em vez de 3. Então,
Eu vou levar esse compasso para lá, eu cliquei, eu dei Enter. Aí, como tem uma quebra de página aqui, ele dá esse pau mesmo. Então, eu estou meio que jogando os compassos para frente para a gente conseguir tirar aquele problema dos compassos sobrando no final. Então, eu estou usando todos esses comandos que eu passei para vocês aqui. Esses comandos aqui, né? Alt-Shift-M e Ctrl-Alt-Shift-M. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá certo. Aqui, gente, eu não tô mexendo nos números, não, tá? Isso aqui é um erro da edição, tá? Não vou mexer nas colisões aqui. A ideia é só realmente mostrar... Ai, peraí que tá um calor aqui. A ideia é só mostrar mesmo essa questão do layout, tá bom? Então, aqui, vamos ver. Aqui, esses dois aqui não tá ruim, não. Vamos ver se a gente consegue colocar 2 e 2 aqui. Porque se a gente deixar dessa maneira... Eu vou voltar ele para essa página, então seleciono esses sistemas do Ctrl-Alt-Shift-M para fazer o Make into Page, né? Então, percebam só, aqui a gente vai ter... eu vou adicionar mais um aqui, e olha só, acho que continua tendo esse mesmo problema, né? Então, eu vou clicar aqui, dar uma quebra de página, e pronto, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. E não ficou uma coisa tão discrepante assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou dar um Make into Page. Eu vou colocar um Proportional Node Spacing aqui. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Uma coisa que eu fico sempre meio assim é quando a gente tem essa... olha só. Tô vendo um errinho aqui. Olha só. Quando... Vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cima. Quando ele não quiser vir para cima, você pode segurar o Shift e segurar e arrastar, né? Deixa eu até anotar isso daqui. Selecionar Sistema. Peraí, é o Shift que eu usei, deixa só eu ver se eu estou falando besteira. É isso mesmo, você segura o Shift e arrasta. Seleciona o sistema, segura Shift e arrasta. São muitos atalhozinhos que você vai pegando as manhas, né? Eu faço isso nessa velocidade porque faz muitos anos que eu faço isso. Então, aqui, olha, o importante é que não vaze da margem. Ó. Perceba que isso aqui ele tá errado. Então, eu vou ter que trazer ele um pouquinho mais para cá, entendeu? Não tem problema que não fique alinhado entre as páginas, não, gente. O importante é que não vaze das margens, tá? Eu vou trazer ele um pouquinho para cá. Opa. Vamos ver se tem coisa vazando da margem. Não, aqui tá certo, aqui tá certo. Algumas coisas vazam, outras não, né? Então, por exemplo, essa coisa do segurar o sistema e arrastar... Quer ver? Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Aqui tá certo. Por exemplo, se eu quiser arrastar esse sistema para cima e não estiver conseguindo, é Shift, clica e arrasta para cima. Aqui, como esse compasso ele tá mais alto, ele não está deixando. Então, às vezes, ele não funciona mesmo. E é, infelizmente, normal. Por exemplo, aqui, ele não tá deixando, entendeu? Porque aqui eu acho que eu já tô no meu máximo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui... aqui a primeira página, às vezes, ela buga mesmo, tá bom? Mas, deixa eu ver aqui uma coisa... Isso. Às vezes, você consegue fazer isso com apenas uma pauta, como eu estou fazendo aqui, né? E aqui eu acredito que esse bug seja vindo do nosso Engraving Rules aqui. Enfim, são muitas coisinhas que você tem que ir mexendo mesmo. E o que eu estava dizendo é que o quarteto de cordas, às vezes, ele deixa esse espação no meio, mas, é isso mesmo, não tem muito o que fazer. É melhor isso do que uma coisa que fica um brancão em cima, um brancão embaixo, tá? Enfim, ou se não, você pode também diminuir a fonte, apertando Command D. Aqui ele está tamanho 7, né? Você pode colocar 6, por exemplo, nesse caso. E quem sabe até você pode colocar 3 sistemas por compasso. 3 sistemas por página, né? Ó, Command Alt Shift M, Command Shift O. Olha só, fica até melhor, né? Eu passei uma coisa para vocês, eu fiz ela inteira, então vocês estão vendo que eu vou fazendo no tentativa e erro, né? Ó, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar Command Alt Shift M. Eu tava tão doida aqui querendo mostrar aqui as coisas de Make into Page, etc. E eu nem pensei em mudar o tamanho da partitura. Como que a gente... Make into Page e Optimize. É isso que eu tô fazendo. Make into Page e Optimize. É até bom. Eu vou deixar esses erros, entre aspas, né? Não são exatamente erros, mas esse processo inteiro aqui para vocês verem que eu também erro, gente. Eu também erro. Eu não tinha pensado... Olha como vai ficar melhor. Eu não tinha pensado em fazer essa questão, né, de diminuir a fonte em primeiro momento, porque eu tava explicando, né? Tava falando do layout, e realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. Você tem partituras que por exemplo, partitura solo, que você vai ter o formato 7 milímetros por pauta, né? A pauta tem que ter o tamanho de 7 milímetros. Mas quando é isso daqui vai ser usado por um regente...
Desculpa, que susto. Peraí, fiz um barulhão aqui. Isso aqui vai ser usado, quer dizer, essa não, porque é um quarteto, né? Mas uma partitura, né, de câmara e tal, às vezes vai ser usada por um regente. E não alguém que vai ler a partitura no sentido de ler para tocar, né? Então aqui, ó, Command Alt Shift M, Command Alt O, que é o Optimize, né? E então ela pode ser menorzinha mesmo. Olha a diferença, gente. Ó, aqui eu preciso ver, ó, aqui tá dando problema, mas é por uma outra razão, né? E aqui eu tô fazendo uma por uma, não tô usando o Align Staves, porque sim, porque nesse caso eu prefiro fazer uma com calma mesmo. Aí eu lá, de novo, cheguei no final da página, vocês devem estar rindo de mim, né? Porque eu sempre falo pra vocês, não pode ficar aquele brancão no final, né? Mas aqui, como será que a gente pode fazer isso, né? Às vezes não tem como, gente, às vezes não tem como a gente deixar bom, né? Eu acho que é melhor você espaçar um pouquinho mais os compassos no final do que você entupir de compassos assim no final. Vamos ver como é que fica. Tudo é tentativa e erro. Olha só. Se bem que aqui, olha, até que deu certo, assim, né? Mas você vai ver que o espaçamento horizontal entre isto e isto, ele tá um pouquinho diferente. Mas às vezes não tem jeito, né? Então cabe a você ver, de acordo com cada partitura que você vai editar, como que você pode fazer isso. Né? Mas olha só, já não tá muito melhor, gente? Olha só como já está muito mais profissa, né? E lembrando que a parte individual é a mesma coisa. Você vai lá, aqui ela está cheia de erros, né? Você pode dar um reset positions aqui, você pode... Nossa, essa partitura ela está meio mal editada, mas olha só, ele faz isso daqui, lembra? E quando ele faz isso, você tem que lembrar dos atalhos que eu te passei aqui, né? Que é o Ctrl Alt Shift M, é o Alt Shift M. Então, isso aqui, deixa eu colocar entre parênteses, o que ele faz? O Layout Optimize, que é um atalho, você otimiza espaçamentos entre sistemas, tá bom? O Engraving Rules Staves, ele mexe naquela sanfoninha do veste a calça tanto bem que deixa o biquinho de fora, né? Que fica indo e voltando, né? Aquele negócio que fica fazendo assim, né? Deus que me livre, tá bom? Engraving Rules, o Unlock Layout é quando você tem um layout todo feito em uma partitura e você quer resetar, você quer tirar todo, é basicamente você deletar todos esses ícones, né? Os ícones que representam qual foi o tipo de manipulação do layout que você fez. Então isso, né? Voltando aqui, é o Unlock Format e ele faz isso daqui. Então olha lá, ele já ferrou com o que eu tinha feito. Então eu volto a como estava antes, beleza? Que mais? Unlock Layout tira configurações que você fez, tira configurações do layout atuais, deleta, né? Deleta as configurações atuais do layout. O português aqui tá uma maravilha, hein, gente? Atuais do layout. E caso o sistema não mexa, caso o sistema não se mova verticalmente, selecionar sistema, segura Shift e arrasta para cima ou para baixo. Cima ou para baixo. Arrasta para cima. Para cima ou para baixo. Meu Deus, não sei escrever mais, né? Deixa eu colocar aqui uma coisinha assim, ó, para ficar mais bonitinho para vocês printarem, que aí você nunca mais vai ter problema. Vamos lá. Vamos só fazer um recapitulativo aqui, pessoal. Eu sei que essa aula foi bem chata, né? Um monte de coisa chata para vocês aprenderem, mas isso que vai fazer a diferença quando vocês forem editar partituras. Então, basicamente, você tem controles de layout, você tem espaçamento, né? Controles de espaçamento vertical e... Peraí, deixa eu fazer assim, ó. Melhor assim, né? Peraí. Não me matem. Estou quase. Meu Deus. Pronto. Espaçamento vertical. Vou trazer tudo isso daqui para baixo. Peraí, gente. Aguenta aí. Tô quase, pessoal. Tô quase. Espaçamento vertical, espaçamento horizontal. Os atalhos, basicamente, eu deixei aqui, né? E você tem todas essas coisas aqui. Então, vamos fazer uma recapitulação de tudo, para ver se vocês entenderam. E o que vai te ensinar isso daqui não é esse vídeo, gente. Isso aqui é só para você saber da existência dessas coisas. O que vai te ensinar a fazer isso é fazendo. Você vai lá no MuseScore, baixa a partitura de formatos diferentes, música de câmara, piano, instrumento solo, etc, etc. Orquestra e etc, etc. E você
Pega uma por dia e você vai fazendo isso usando como exemplo aquele vídeo meu onde eu explico sobre espaçamento horizontal e as dicas de espaçamento vertical que eu te dei aqui, em que a distância entre pautas e a distância entre sistemas tem que ser diferente, né? Os elementos que são agrupados junto, você percebe que aquilo faz parte de um bloco, né? A pessoa que está lendo a partitura, ela tem que entender isso, ela não pode confundir, em que linha que eu estava, em que sistema que eu estava, aquilo era um sistema ou era uma pauta que fazia parte do sistema, né? Então são essas coisas assim. Vamos lá então. Os controles do layout. Descobrimos hoje que tem o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical. No espaçamento horizontal, a gente tem duas maneiras de você organizar. A distância entre notas, a distância entre, que são os elementos dentro dos compassos, distâncias horizontais, beleza? Que é o default note spacing, no qual os compassos onde tem mais figuras rítmicas, ele vai ocupar mais espaço do que os compassos onde tem menos figuras rítmicas, menos elementos em geral. E o proportional note spacing, que vai deixar tudo quadradinho. Pessoas com toque, eu sei, eu tenho toque também, gente, algumas coisas. Não é para aplicar o proportional note spacing em tudo, porque às vezes fica muito ruim, tá? A mágica aqui para você deixar o negócio bom é respeitar a distância correta entre os elementos rítmicos, né? Em que entre sistemas eles têm que ter o mesmo tamanho. Eu explico isso naquele vídeo que eu falei para vocês aqui. Caso nem o default note spacing fique bom, nem o proportional note spacing fique bom nesse sentido, né, porque você tem que fazer um controle visual, você vai nesse controle manual que eu mostrei para vocês, que é aquele que você seleciona o trecho específico, os compassos específicos e mexe no Option Shift setinhos horizontais. Odiei tudo que eu fiz. Beleza, você vai lá e você dá um Ctrl Shift N, que é o Reset Note Spacing, que é o atalho que eu mais uso no Sibelius. Aí a gente vai para o espaçamento vertical, que é a distância entre sistemas, distância entre pautas e etc. Então, basicamente, para você mexer nisso, você tem que entender dois atalhos principais, que são atalhos que a gente usa muito quando a gente está editando, que é agrupar compassos em um sistema e agrupar sistemas em uma página. O compasso está indo para outra página. São esses atalhos que você vai utilizar. Aí tem esses outros atalhos extras, que é o Layout Optimize. Ele vai otimizar espaçamentos entre sistemas. Então, se você está mexendo ali no layout, é sempre bom dar um Optimize no final da sua edição da página, para você ver como é que ela fica. Você pode tirar aquele efeito de sanfonia insuportável indo nos Engraving Rules e Staves, né? O Engraving Rules fica onde mesmo? Fica em Appearance. Appearance, Engraving Rules. Vou até colocar aqui. Appearance. É a aba Appearance, né? Deixa eu colocar assim, ó. Uma flechinha bonitinha. Aí já vocês vão poder printar, prometo, tá bom? É essa sanfoninha, né? E Unlock Layout, ele vai deletar todas as configurações de layout que você tem, tá? Então, tudo que é quebra de sistema, quebra de página, etc., ele vai tirar, ou seja, coisas relacionadas ao espaçamento vertical. E, caso o sistema não se mova verticalmente, que é aquilo que eu mostrei para vocês, você pode pegar e você pode fazer assim, e você seleciona o Shift e ele vai mexer assim, tá bom? A gente usa raramente isso daqui, é só em casos extremos mesmo. E você tem que saber que Ctrl Enter é a quebra de página, que basicamente você clica na barra e você aperta Enter. Eu fiz aqui em uma que já estava, né? Então, aqui eu aperto Enter, ele manda o compasso da frente lá para baixo. E a quebra de sistema... desculpa, eu falei quebra de página, desculpa, eu falei errado. Quebra de sistema é o Enter, que é o que eu mostrei agora, e o quebra de página é o Ctrl Enter. Então, se eu quiser quebrar a página aqui, eu clico aqui, aperto Ctrl Enter ou Command Enter, se você estiver usando o Mac. Tá bom, gente? Ó, eu vou deixar aqui, dê aquele print maroto, agora é a hora. Ó. Eu vou deixar aqui, ó, vou tirar até o meu mouse, pega aí o seu coisa, dá um print, deu o print aí, certinho? Legal. E agora você vai fazer o quê? Você vai treinar essa merda. Você vai pegar lá no MuseScore durante 1 semana, durante 2 semanas, se você quiser. Todos os dias você pega uma partitura por dia para você testar. Entra lá, escreve string quartet, escreve piano, escreve qualquer coisa lá, baixa o arquivo XML, tá? Ou baixa um arquivo MIDI, qualquer coisa, e você vai mexer no layout. Você só vai aprender mexendo. Ficar, assim, sentado na cadeira, vendo esse vídeo, você não vai aprender nada. Você vai esquecer tudo daqui 10 minutos. Pega agora uma partitura e você vai lá, você vai fazer, você vai treinar. E é dessa maneira que você vai criar um olho clínico, assim, que você bate o olho, você não consegue mais desver um espaçamento ruim, desver um espaçamento horizontal zoado, um espaçamento vertical zoado. Você nunca mais vai errar isso, tá bom? Eu quero que esse vídeo seja, assim... a última coisa que você viu sobre layout para Sibelius. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no meu Instagram. Se você quiser aprender a editar partituras comigo em um método que ele é gradativo, do zero ao profissional, eu te proponho de dar uma olhadinha no link aqui dos comentários, do comentário fixado.
da descrição do comentário fixado para você conhecer o meu curso, que é o Clã Cadenza, né? O maior curso de edição de partituras que existe atualmente no mundo. Eu posso dizer isso com o maior prazer. E você pode dar uma olhadinha lá, como é que funciona, pode testar por 15 dias. E é isso. Muito obrigada pela sua presença por aqui. Espero o seu comentário, espero o seu like, se você quiser, ou o seu dislike também, que me ajuda muito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!